Seja bem-vindo, esse é um culto especial. A gente tem seguido uma série bíblica, e a série bíblica que nós iniciamos, ela se chama Promessas. É uma série que visa extrair da Bíblia as mais especiais promessas de Deus para mim e para você. Qual promessa que você tanto anela se cumprir? Qual promessa de Deus? E hoje a gente vai ver então mais uma dessas promessas. Eu tenho convicção de que essa promessa, ela é muito, muito especial para todos nós. Há promessas da Bíblia que a gente tem um carinho, um desejo maior do que outras. E essa promessa, para mim, é uma das mais especiais de todas. Nós vamos então estudar sobre a promessa de um Consolador. Mas antes de entrar na promessa, eu queria rever contigo algumas coisas. Quando a gente fala de promessa, a gente está falando de algo muito sério, é um compromisso. E a gente aprendeu aqui que só pode fazer promessas aquele que tem condições de cumprir promessas. Então, nós seres humanos, apesar de podermos ter algumas garantias para fazer uma promessa, nós podemos ser pegos de surpresa por uma situação adversa. Imagina, por exemplo, alguém que prometeu fazer um pagamento de uma dívida, ou de um compromisso, de uma compra em parcelas, imaginando que receberia o seu salário regular, mas agora ela pode estar impossibilitada de honrar esse compromisso, porque teve o corte do seu salário. Então veja, ele fez um compromisso, uma promessa, mas a situação que fugiu ao controle está agora o impedindo de cumprir esse compromisso, essa promessa. Isso é comum a mim e a você, porque nós seres humanos, nós não temos como controlar as situações que estão acima de nós. Então a gente pode fazer uma promessa, por mais que sejamos íntegros, nós podemos falhar no cumprimento dessas promessas. Por isso que quando a gente está estudando aqui promessas, não são promessas de um homem, não são promessas de uma religião, são promessas de Deus, e Deus tem todo o poder para fazer cumprir essas promessas, e Ele é verdadeiro e fiel, e essas promessas, elas vão se cumprir. Por isso então, que nós vamos hoje estudar esta promessa especial de Deus. Eu convido você a abrir a Bíblia comigo, no Evangelho de João, ou 2 João, capítulo 14, versículo 16. Evangelho de Cristo, 2 João, o capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Olha que texto fantástico. Cristo estava ali conversando com os discípulos, e em um momento de conforto, em um momento de expressar carinho por eles, porque já estava bem próximo do momento em que ele iria para Jerusalém, e daria sua vida pela humanidade, e ele então apresenta essa promessa: eu vou rogar ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. Eu queria pensar um pouco com você aqui em uma ilustração que mexeu muito com a minha infância. Você já teve alguma circunstância da vida que alguém lhe fez uma promessa e você ficou esperando essa promessa se cumprir? Ou será que você fez uma promessa e teve que cumprir essa promessa apesar das dificuldades? Eu me lembro quando criança, por volta dos 5 anos de idade, o meu pai me levou no cantinho assim para conversar. Nós morávamos de aluguel e ele tinha uma vontade enorme de poder ter a nossa própria casa. E como motorista, com suas limitações, minha mãe professora, se esforçou ao máximo. Então, entraram em um acordo e ele viu como uma possibilidade de poder morar fora do Brasil e poder conseguir algum recurso para que pudesse investir numa casa própria. E ele me chamou no canto, ainda muito novinho, 5 anos, e ele disse assim: filho, eu vou precisar viajar para trabalhar e vou ficar algum tempo fora. E eu ficava olhando assim para ele, e ele dizia assim: olha, lembra que o papai sempre viaja, vai e volta, e ele trazia sempre um sanduíche, um biscoito, alguma coisa da viagem. Ele falou: olha, essa viagem vai ser um pouco mais longa, mas eu vou voltar, e a gente vai estar junto, eu prometo que eu vou te trazer um brinquedo. E qual brinquedo que você quer? E ele comentou comigo, me levou a sonhar com algo material, para tentar amenizar aquele momento, que era um momento difícil, porque no dia seguinte, ele pegaria o voo e ia ficar mais de 1 ano fora de casa. Foi difícil para mim como criança, 5 anos, ficar um ano longe do pai. E eu guardo muito isso, porque ele prometeu: filho, eu vou voltar. E eu ficava esperando, eu não tinha noção do que era 1 ano, e eu ficava esperando todo dia, no final do dia, quem sabe meu pai chega hoje. Mas ele disse assim para mim, antes de viajar: filho, quando a saudade estiver muito forte,
eu vou te ligar, e a gente vai conversar. E as ligações eram muito especiais. Às vezes a gente chorava no telefone, e ele tentava confortar, mesmo à distância, e minha mãe procurou suprir, atender de forma emocional as demandas que envolvem a criação de um filho. E eu agradeço muito pelos pais que eu tenho. Mas a Bíblia destaca que Cristo, conversando com os discípulos, faz uma promessa: eu preciso ir, mas eu vou deixar com vocês um outro Consolador. Eu não consigo imaginar, eu não sei se você consegue, o que estava envolvendo, os sentimentos que estavam envolvidos ali naquela conversa. Cristo olhando para eles, conhecendo as lutas, as ansiedades, as apreensões do coração, sabendo que teria que deixá-los, mas Ele trazendo conforto e fala: não se preocupem, não fiquem com o coração apertado, eu vou enviar outro que vai estar com vocês, um Consolador. Essa promessa é muito especial, uma promessa muito, muito importante dentro da visão do cristianismo. Mas há um outro texto que, em paralelo com esse, ele apresenta para nós a função de quem é esse Consolador, a definição de quem é esse Consolador. A princípio, olhando esse texto, é alguém que Cristo promete enviar para que pudesse trazer consolo aos discípulos, consolo porque ele estaria se ausentando. Mas quem é essa pessoa? Olha o que diz para nós a Bíblia, no versículo 20 desse mesmo capítulo de João, João 14, versículo 20, e a Bíblia nos diz assim, João capítulo 14, versículo 20. A Bíblia descreve aqui para nós assim: mas o Consolador, o Espírito a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Versículo 26, João 14, versículo 26. Veja que aqui está definido a identidade desse Consolador. O Consolador é o Espírito Santo. Então, Cristo está prometendo para os discípulos algo muito especial, a pessoa do Espírito Santo. Olha, assim como estive com vocês, assim como estou diante de vocês, assim como eu trago conforto, como eu trago paz a vocês, como vocês viram milagres acontecendo, como a minha presença traz a vocês esse refrigério, eu enviarei outro, que assim como eu estive, ele permanecerá com vocês. Então a identidade desse Consolador é o Espírito Santo. Você entende um pouco do Espírito Santo? Você compreende quem Ele é, o que Ele faz? Porque se essa promessa é feita por Jesus para mim e para você, é algo muito importante, porque Jesus não faria uma promessa de qualquer coisa, Ele promete o melhor para mim e para você, e nós precisamos muito mais do que nunca do Espírito Santo nesses dias. Como o Espírito Santo é necessário para nós nesses dias? A Bíblia descreve que o Espírito Santo é uma pessoa, e é uma pessoa que participa da divindade. Se você ler, por exemplo, o relato da criação, você vai encontrar ali, logo no versículo 2, do primeiro capítulo da Bíblia, dizendo que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, na descrição que é feita ali, como participando do processo criativo, estava também o Espírito Santo. A Bíblia também diz que o Espírito Santo ele tem atributos de Criador, como menciona, por exemplo, no livro de Jó, quando ele diz: o Espírito de Deus me fez. E nós temos também a capacitação que o Espírito fez através de homens e mulheres que escreveram o que nós temos hoje em nossas mãos, a Bíblia. Em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, o Espírito Santo inspirou essas pessoas para escreverem a Bíblia. Assim sendo, então, o Espírito Santo, ele é Deus, ele é eterno, é uma pessoa, e ele então tem atribuições para ser um verdadeiro Consolador. Ele tem autoridade para ser esse verdadeiro Consolador. A Bíblia descreve também que João teve a visão do Espírito Santo no trono de Deus. João teve uma visão linda, que ele viu o trono de Deus, e ele procura descrever, e ele então descreve uma parte que menciona que o Espírito de Deus está diante do trono, com tochas, 7 tochas, que brilham e queimam incessantemente. Muito bem, o Consolador é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, é o Deus Espírito. E agora a gente precisa entender quais são as ênfases da atuação do Espírito Santo em nossa vida.
São duas ênfases principais. Abra a Bíblia comigo agora, avançando, quem sabe, uma ou duas páginas, o capítulo 16 de João, versículos 7 e 8. Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 e 8. Olha o que a Bíblia diz. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Veja que para essa promessa se cumprir, Cristo tinha que partir. Essa é uma daquelas promessas que você precisa sair de cena para ela se cumprir. Difícil, não é? Cristo amava os discípulos, ele dedicou a vida e aqueles últimos anos para estar com eles e transmitir tudo sobre o reino eterno para eles. Mas agora ele precisava partir, ele precisava cumprir mais um capítulo da sua missão. Mas ele disse, olha, para que o Espírito prometido venha, para que o Consolador venha, eu tenho que ir, eu tenho que sair. Por isso então que a primeira obra, a primeira ênfase do Espírito Santo é conduzir conforto, conduzir alento, é levar pessoas que se reconhecem como pecadores ao arrependimento. Segundo o texto que nós apresentamos, lemos aqui, o Espírito Santo ele vai convencer a gente do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai levar a uma conversão, uma mudança de pensamento. Então, a principal missão ou ênfase do Espírito Santo é conduzir a gente para mais perto de Deus. É conduzir a gente para mais perto do sacrifício de Cristo e o que ele significa na nossa vida. A segunda ênfase está apresentada no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8. E vale a pena a gente ler esse verso, porque ele explica muito sobre a obra do Espírito Santo, que nos diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então veja, a segunda ênfase do Espírito Santo, ela tem a ver agora com aqueles que já foram alcançados, aqueles que já foram conduzidos a uma transformação, mas agora precisam ser habilitados, capacitados para levar a mensagem adiante. Então a primeira ênfase gera conversão, a segunda ênfase, capacitação. E é isso que a gente vai perceber ao longo do nosso estudo. O Espírito Santo tem então essa dupla ênfase, a ênfase voltada a conduzir pessoas, a entregar a vida, o coração a Jesus, a mudar seus pensamentos, a reconhecer a palavra de Deus como a regra de fé e prática para nós, a mudar os seus caminhos, os conceitos. E a segunda ênfase é trabalhar com aqueles que já aceitaram esse convite, para que possam então ser capacitados, dotados de dons espirituais, especiais, para levar adiante a mensagem de Deus. Agora uma coisa importante, a obra do Espírito Santo, ela é uma obra individual. É bem verdade que a gente pode ter a manifestação do Espírito Santo quando estamos cantando juntos, estamos em um grupo de estudo da Bíblia, mas a obra dele é uma obra que começa no indivíduo, de maneira pessoal. Se você olhar comigo, por exemplo, o que diz Apocalipse capítulo 3, versículo 20, há um convite de Deus para mim e para você. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, a Bíblia então, apresentando esse contato pessoal, íntimo que o Espírito Santo quer ter conosco, nos diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então essa imagem ilustra muito bem, alguém quando bate a minha porta, eu vou permitir ou não que a pessoa entre, não é? Assim é o Espírito Santo de Deus. Ele bate a porta do nosso coração e espera que nós o convidemos para entrar. Ou seja, é uma obra individual que leva à intimidade, à entrega da vida a Deus. E Hebreus capítulo 3, versículo 15, faz para a gente também um convite. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. E aí, você tem ouvido a voz de Deus? Está você decidido a entregar a vida e permitir que Ele entre em você e faça morada no seu coração? Agora, há uma outra ênfase colocada aqui nessa obra de conversão que precisa ser entendida por nós. O Espírito Santo, ele é a verdade. Hoje existem muitos conceitos pluralistas, né, de compreender a vida, a razão da existência humana, o propósito da vida, etc. Há pessoas que são cultas, escritores, filósofos, analistas, que têm uma visão ampla sobre vários assuntos. Mas aonde que está a verdade? Aonde que está a palavra final?
A Bíblia descreve que o Espírito Santo é a verdade. Segundo o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13, definindo quem é a pessoa do Espírito Santo, a Bíblia vai dizer assim para mim e para você. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13. A Bíblia diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E aí menciona aqui, logo um pouco mais adiante, quando está aqui no versículo 16, e eu rogarei ao Pai, Ele vos dará um Consolador. E aí o versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Espírito da verdade. Então o Espírito Santo, Ele é a verdade. Então quando você está com uma dúvida, quando você está com alguma apreensão, busca conversar com o Espírito Santo. Ele vai ter a resposta verdadeira para você, porque Ele é a verdade, e tudo o que Ele fala expressa a verdade. Por isso que Ele foi aquele que trabalhou no coração de homens e mulheres, que escreveram o que hoje temos nas mãos, a Bíblia, a verdade, a verdadeira palavra de Deus. Então, o Espírito Santo, Ele é a verdade. Existem várias maneiras de ver a vida por aí, várias pessoas que estudaram em áreas diferentes, mas somente Deus tem a verdade. Por isso que vale a pena a gente se debruçar e querer aprender com o Espírito Santo, que tem a verdade para mim e para você. Agora, alguns pensam assim: quando iniciou a obra do Espírito Santo? Quando a gente olha para a Bíblia, aparentemente há uma ênfase por aí de que ele começou de maneira clara a atuar na vida humana a partir de uma festa que aconteceu em Jerusalém, o Pentecoste, que aconteceu depois da morte de Cristo, ou 50 dias depois da Páscoa. Por isso que esse nome, Pentecostes. Agora, será que ele só começou a atuar ali? Eu queria convidar você a voltar comigo a alguns textos da Bíblia que apresentam essa resposta. Por exemplo, quando a gente leu aqui Gênesis capítulo 1, versículo 2, menciona que desde o início, lá na história da criação, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ou seja, mesmo antes de existir uma nação chamada Israel, já estava ali a operação do Espírito Santo. Se você ler, por exemplo, Ageu capítulo 2, versículo 5, a Bíblia menciona: o meu Espírito habitará no meio de vós. Olha que promessa linda, o meu Espírito habitará no meio de vós, está em Ageu capítulo 2, versículo 5. A Bíblia também, quando fala sobre a vida de Sansão, e Sansão foi chamado desde o ventre para ser um libertador de Israel, um juiz de Israel, a Bíblia fala então que o Espírito de Deus passou a incitar Sansão. Quando fala sobre o rei Saul, que o Espírito de Deus tomou conta do rei Saul, mas quando ele desobedece, a Bíblia fala, o Espírito Santo se retirou de Saul. Então veja que o Espírito Santo ele atuou desde o princípio na vida humana, está trabalhando, levando a conversão, trazendo revelação de Deus, empoderando, capacitando. Por isso que o Espírito Santo é tão importante, por isso que nós dependemos do Espírito Santo, porque ele tem esse papel de estar conosco durante todas as fases da vida humana, mesmo envolvidos no pecado, nas consequências que ele trouxe para a humanidade. Mas quando a gente estuda a Bíblia de maneira mais específica, a gente começa a descobrir que sem o Espírito Santo a gente não pode fazer nada. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, a Bíblia apresenta o papel do Espírito Santo na igreja. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. E olha o que a Bíblia explica sobre essa capacitação tão especial. Diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejam ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos. Muitos eres guiados. Por isso, faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema. Jesus, por outro lado, ninguém pode dizer-lhe Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E aí vai relatar aqui os dons espirituais, ou seja, o Espírito Santo nos capacita, nos traz dons espirituais especiais para que nós possamos levar adiante a pregação do Evangelho.
Que lindo, não é? Saber que apesar das minhas limitações, apesar da minha falta de conhecimento, da minha incapacidade, o Espírito Santo quer nos usar para que nós possamos ser instrumentos de salvação. Por isso que a Bíblia vai afirmar aqui que tem vários tipos de dons. Nós vimos aqui o pastor Ítalo cantando, nós vimos ali o Fernando tocando. Olha, é lindo, não é? Você poder expressar através da música a sua adoração a Deus. Mas nem todos temos esses dons. Cada um vai ter um diferente, mas quando trabalhamos com os diferentes dons que temos, de maneira coletiva, unida, prestamos um louvor, uma adoração verdadeira e completa a Deus. Então, dentro da igreja, Deus precisa deixar bem claro que nós não podemos fazer tudo, mas aquilo que Deus nos chama para fazer, que nos capacita, torna-se muito importante e relevante na nossa comunidade de fé. Então o Espírito Santo é aquele que nos dá os dons espirituais. Talvez você tenha desejo de ter um dom no coração. Lembre, a gente pode até pedir isso para Deus, mas deixe que Deus defina qual o dom que Ele quer para a sua vida. Ele tem uma resposta melhor do que a nossa, do que o nosso desejo, do que a nossa vontade. Quando estudamos, por exemplo, a parábola dos talentos, a gente encontra Cristo ilustrando muito bem de que os dons foram dados em uma proporção diferente. Para um foi dado 5, outro 3 e outro 1 talento. Infelizmente, o que recebeu menos, em vez de multiplicar, de usar, ele guardou e apenas devolveu o que recebeu. Enquanto o que recebeu mais, ficou tão contente e feliz que desenvolveu e multiplicou-os e devolveu o dobro do que tinha. Os dons, eles podem ser desenvolvidos e ampliados, ou eles podem ser guardados e não utilizados. E aí? O que adianta as pessoas quererem receber o dom se não estão dispostas a utilizá-lo para a obra de Deus? Deus, Ele quer dar dons, e esses dons envolvem várias coisas, até recursos financeiros, mas se você não estiver disposto, um coração solidário, generoso, a repassar essas bênçãos de Deus, não terá sentido Deus derramar essas bênçãos sobre a sua vida. Assim sendo, o Espírito Santo vai derramar os dons sobre a vida daquele que está disposto a participar. Agora, uma pergunta que eu faço para você pensar comigo: qual é a condição que o Espírito Santo impõe para que ele possa habitar na minha vida, para a gente ser uma testemunha fiel? O livro de Atos, no capítulo 2, versículo 38, apresenta para nós uma importante resposta sobre esse tema. Que condições estão aí apresentadas pela palavra de Deus para que o Espírito Santo more em nossa vida, habite no templo que é próprio dele, o templo do Espírito Santo, o nosso corpo? Atos capítulo 2, verso 38, dá-nos a primeira resposta e diz assim: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Primeiro passo importante que eu e você devemos dar para que o Espírito Santo esteja em nós é que haja em nós um verdadeiro arrependimento. Sabe, arrependimento não é aquela tristeza, aquele remorso por ter feito algo de errado e agora está enfrentando consequências, mas é um coração contrito, saber que fez algo que feriu o outro e feriu a Deus, e um desejo enorme de fazer diferente na próxima oportunidade. O arrependimento é o reconhecimento do erro, é um reconhecimento de ter falhado, e um desejo enorme de ser uma pessoa melhor, não por si mesmo, mas pelo poder de Deus. Então arrependimento é o primeiro passo necessário, a primeira condição para que o Espírito Santo entre na vida do ser humano. O segundo passo é apresentado em Gálatas: é necessário crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus, como diz também em outra passagem bíblica. É necessário ter fé, crer. Não adianta dizer que conhece, eu preciso viver de fato uma fé prática, crer em Deus. Então o primeiro passo, arrepender. O segundo, crer. E o terceiro passo, é necessário ter obediência. Cristo, ele fala em Mateus capítulo 5, que há alguns que queriam questionar a lei, mudar, tirar ou acrescentar outro item. Ele fala: nada pode ser tirado, nem um pingo do i, nem o tio. Por isso que a sua palavra permanece para sempre. E ele menciona também no Evangelho de João, no capítulo 14, que quando nós amamos a Deus, nós o obedecemos, e nisso consiste o nosso amor, que guardemos os seus mandamentos. Ou seja, a obediência, a fidelidade a Deus é uma confirmação de que nós de fato queremos que o Espírito Santo atue
em nossa vida. Então vamos lembrar os passos? O primeiro passo é necessário um arrependimento sincero e profundo. O segundo passo é necessário crer de todo o coração. E o terceiro passo é necessário obedecer à voz de Deus. Não adianta dizer que pede o batismo do Espírito Santo se você vive em espontânea e clara desobediência à palavra de Deus. E por último, então, olha o que a Bíblia diz para nós no livro de Atos, capítulo 4, versículo 31. Diz assim, Atos 4, 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Estavam orando, clamando a Deus, perseverando na oração, e como resultado disso, Deus agiu poderosamente no meio da igreja. Amém? Veja, o passo seguinte é oração fervorosa, dedicada. Sabe que você pode fazer uma oração em grupo, mesmo estando distante? Pode fazer uma ligação aí pelo WhatsApp, incluir mais 2, 3 pessoas na ligação e orarem juntos. Ou pode ligar para um, orar um momento, depois para outra. Sabe, nós temos que entender que quando estamos unidos em oração, com fé a Deus, em Deus, Ele vai atender as nossas preces. A oração sempre é atendida se ela é seguida pela submissão de quem ora à vontade de Deus. Lembre, eu não tenho o poder de conduzir o Espírito de Deus, mas eu tenho apenas a oportunidade de me deixar ser conduzido pelo Espírito de Deus. É diferente. Há pessoas que querem se colocar numa posição de terem autoridade para manipular o Espírito de Deus. Não, amigo, não é assim. Deus, Ele espera que nós nos entreguemos, e o Espírito Santo é que vai atuar em nós, inclinando-nos a servir a Ele. E um outro ponto importante, algumas pessoas falam, e aí, você já foi batizado no Espírito Santo? Ah, olha, eu vejo que o irmão não tem o batismo do Espírito Santo ainda. E algumas pessoas acham que ter o batismo do Espírito Santo é falar alguma coisa estranha, é ir na igreja e ter algum tipo de êxtase. Será que é isso mesmo que a Bíblia ensina? Olha o que diz o livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19. O livro de Mateus, ele vai apresentar aí uma linda história, uma linda abordagem da história da vida de Cristo, um fato que é reconhecido pela humanidade. E aí, lá no finalzinho do capítulo de Mateus, olha o que é dito aqui, Mateus 28, verso 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja que o batismo que é mencionado aqui, esse batismo das águas, que era uma parte da missão importante dos discípulos, eles deveriam fazer seguidores a Cristo, trazendo eles para a cerimônia de introdução ao cristianismo, que era através do batismo. E essa cerimônia, que era uma cerimônia real, física, visível, de ser imerso na água, você recebia também, ao passar por essa cerimônia, o Espírito Santo. Então, biblicamente, quando você estuda esse tema, o batismo no Espírito Santo acontece concomitantemente, ou seja, simultaneamente ao batismo nas águas. É o mesmo momento. É claro que alguns vão se aprofundarem mais na relação com Deus, na humildade, na entrega da vida a Deus, vão ter uma evidência mais clara disso. Outros ainda vão demorar um pouco pelo processo de conversão mais tardio. Mas o fato é que esse momento acontece junto com o batismo nas águas. A pessoa pode ter uma nova experiência na vida depois de algum tempo, ela pode ter uma entrega maior, mas, biblicamente, o batismo no Espírito Santo, ele acontece não porque eu vou falar uma língua nova, um novo idioma, não porque eu vou ter uma êxtase num culto de adoração coletiva, mas porque eu já entreguei minha vida, eu já me submeti à vontade de Deus, e o Espírito Santo então já mora em meu coração. É claro que a intensidade com que Ele vai trabalhar em nós, vai depender da nossa submissão, mas já estamos batizados com o Espírito Santo, porque isso acontece simultaneamente ao batismo nas águas. Então, assim como a Bíblia fala, que quando Cristo foi batizado por João Batista, desceu sobre ele como uma pomba o Espírito Santo, e a voz do Pai disse: eis o meu Filho amado em quem me comprazo. Assim também acontece o batismo do Espírito Santo na minha e na sua vida. Por isso então que nós precisamos orar por esse batismo, orar por essa direção de Deus, e ter a convicção de que se eu aprofundar minha caminhada
Após o meu novo nascimento nas águas, o Espírito Santo se evidenciará em minha vida. Agora, para a gente caminhar para a nossa conclusão. De que forma eu posso identificar que tenho ou não o batismo do Espírito Santo? O livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 20, nos dá a resposta de Jesus para nós. Mateus capítulo 7, versículo 20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Cristo estava explicando aqui como identificar alguém que é verdadeiro servo de Deus ou alguém que é um falso servo de Deus. E ele deixa claro, olha, pelos frutos os conhecereis. Se você vê uma árvore de longe e fala, que fruta é aquela naquela árvore? Aí vê uma fruta e não consegue identificar. Mas se você chega mais perto, pega a fruta, você vai descobrir qual fruta é. Se é uma laranja maior ou menor, se é um limão ou outra fruta semelhante. Aí algumas delas você vai ter que abrir, cheirar ou experimentar para descobrir que fruta é, porque pelo fruto você vai conhecer qual é a árvore. Mas talvez se entregasse para você uma folha ou um pedaço do tronco, você não saberia dizer qual é a árvore, mas pelo fruto você sabe qual é a árvore. Assim também é a vida do cristão, pelos seus frutos ele é conhecido. Então, a evidência de que alguém tem o Espírito Santo em sua vida, atuando, levando progressivamente a um crescimento, são os frutos, o testemunho pessoal, o amor, o domínio próprio, a paciência, a perseverante vida de fé em Deus, vai evidenciar que essa pessoa tem a operação contínua do Espírito Santo. Eu queria terminar com você fazendo um convite especial. Essa série Promessas, a gente tem visto promessas maravilhosas de Deus. E a promessa de hoje é a promessa de um Consolador. Talvez esteja falando para alguém que perdeu ou teve perdas esses últimos dias. Perdas na sua renda, perdas, quem sabe, de uma pessoa próxima ou até de um familiar. Perda de perspectivas, alguns sonhos que você tinha, mas que agora foram frustrados pela situação que estamos vivendo. É para esse momento que essa promessa de Deus vem para nós. Ele quer nos dar o Consolador, o Espírito Santo. Talvez você está precisando muito desse consolo, dessa pessoa maravilhosa, quer te dar força, quer mostrar para você que aqui nessa vida não há muito mais o que esperarmos, porque os planos humanos são frustrados pelas adversidades e pelas próprias escolhas erradas que fazemos. Mas se nós crermos e recebermos esse Consolador, esse Espírito da verdade, esse Deus Espírito, Ele vai nos conduzir a caminharmos acima das tempestades, a olharmos com fé para frente, crendo na bendita esperança da vida eterna com Jesus. E aí, está disposto você a aceitar, a crer nessa promessa, a ter o Espírito Santo atuante na sua vida? Eu queria muito orar com você. Eu não posso te ver, mas sei que você está aí, com o coração vibrando, desejoso de ser confortado, consolado por Deus, desejoso de ter uma relação de compromisso e fidelidade com Deus. Eu queria agora colocar a sua vida nas mãos de Deus. Eu te convido agora então a você fechar os olhos e fazer uma oração silenciosa, dizendo: Senhor, nesse momento eu abro o meu coração para Ti, que o Espírito Santo seja agora o meu Consolador, me dê força a caminhar em paz, apesar dessa tempestade. E depois de alguns instantes eu queria orar com você também. Fale agora, converse com Deus. Senhor Deus, ora agora com esse amigo, essa amiga, que abriu o coração, para que o Espírito Santo possa viver, possa trazer consolo, conforto, paz, direção. Por favor, Pai, Tu conheces as perdas, as dores, as expectativas que foram frustradas, os dissabores de cada pessoa que está agora participando desse momento, mas que de forma sincera abriu o coração para o Senhor. Por favor, Pai, transforme
esse momento de turbulência e dificuldade em uma oportunidade de transformação para a vida eterna. Traga paz a essa pessoa, traga esperança, aumente sua fé, que essa bendita promessa do Espírito Santo, o Consolador, possa agora ser vivenciada por cada um de nós. Muito obrigado, porque a Tua Palavra nos apresenta de maneira tão clara essa promessa, e obrigado porque o Senhor nos oferece ela num momento tão especial, tão necessário. Dirija a nossa vida, nos dê os frutos do Espírito, que evidenciam sim uma vida que é guiada pelo Espírito Santo. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Nosso próximo encontro, além dos estudos virtuais, online, é amanhã, às 19 horas, para mais um culto de adoração a Deus. Que Deus te guie, conduza, e que o Espírito Santo o console.